Que a paz do Senhor esteja convosco. Para mim é uma satisfação poder dar um depoimento da minha vida, primeiro como cristão, depois como pastor, e também alcançar essa misericórdia de poder pastorear a igreja aqui do Boa Vista. Eu aceitei Jesus no dia 10 de janeiro de 1992, primeiramente aceitando a Cristo como Salvador. O meu intuito era que eu viesse para Jesus para ter os pecados perdoados, o nome escrito no livro da vida e poder, aos 22 anos, servir ao Senhor Jesus como meu Salvador. Mas a gente sabe que não é só isso. Quando Deus tem uma obra na vida de alguém, Deus não só chama ele para poder aceitá-lo como Salvador, mas também começa a realizar os seus propósitos, o seu plano, aquilo que ele tem para a sua vida. Então Deus me chamou primeiramente, ainda na época do pastor Onésio. Pastor Onésio foi o que me consagrou direto a diácono, estava no Jardim Petrônio, e então começou essa chamada de Deus ali no Jardim Petrônio. E o pastor Onésio então me consagrou a diácono. Depois eu, passado algum tempo, fui consagrado a presbítero, também no Jardim Petrônio. Então Deus começou então a desenvolver em minha vida essa grande obra. E aí pastoreei também, auxiliando o pastor Amaro, depois de consagrado a presbítero. Auxiliei ele ali mais ou menos uns 2 anos no Jardim Petrônio. Então Deus achou por bem, por misericórdia e bondade, me separar para dirigir igreja. Dirigi a primeira igreja no Regina 2, fiquei 1 ano ali com os irmãos. Depois do Regina 2, fui pastorear a igreja em Nova Baeta, pastoreei lá 3 anos e meio. Depois de Nova Baeta, Deus me chamou para pastorear a igreja aqui no Boa Vista. Pastoreamos a igreja aqui no Boa Vista desde o dia 14 de junho de 2005. E então Deus também achou por bem nos tirar daqui no dia 13 de julho de 2008. Ficamos aqui com os irmãos 3 anos e para mim foi uma bênção. Aqui nós tivemos muitas experiências boas com os irmãos, aprendemos aqui essa igreja. Para nós é uma igreja que nos dá bastante lição, nos amadurece no nosso dia a dia. Aqui nós conhecemos vários irmãos, tornamos amigo, companheiro, que nos deixou muita saudade. Temos aqui alguns irmãos que até o dia de hoje ainda conversa conosco, participa conosco. E aqui eu vi muitas bênçãos o Senhor derramar, batismo com o Espírito Santo, cura divina, salvação de almas que até hoje estão firmes nos caminhos do Senhor Jesus. Para mim, eu fico satisfeito, é uma felicidade muito grande. Nós vemos uma pessoa que aceitou a Cristo como Salvador na nossa época, e ela está firme até o dia de hoje. Encontramos irmãos, às vezes, na rua, no mercado, onde nós passamos, e nós vemos então os irmãos aí firme, constante no caminho do Senhor. Então, para mim também eu fico muito feliz em poder participar e ver os irmãos contando a história dessa igreja. Essa igreja faz-me lembrar ainda, na época eu ainda estava no Jardim Petrônio, quando aqui era um barraquinho de madeira, né? A gente ouvia muito a fama dessa igreja, onde as irmãs oravam, tinha um bom ciclo de oração, e que esse ciclo de oração também continue até o dia de hoje. E nós vimos alguém dizer, lá em cima está tendo campanha, lá Deus está operando milagre, lá Deus está restaurando vidas. Então, desde que ainda eu nem sabia, nem tinha em mente o que Deus tinha na minha vida junto com os irmãos, então nós vimos Deus operar. E esse Deus é muito grande, muito maravilhoso. Eu sei que nesses dias que os irmãos estão aqui contando sobre a história dessa igreja, Deus há de derramar das suas bênçãos, há de batizar com o Espírito Santo, há de curar as enfermidades e principalmente salvar as almas que são carentes. Deus, eu tenho certeza que tem muitos planos, muitos propósitos para com a vida de cada um dos irmãos que aqui está. E uma coisa que nós temos que sempre colocar em mente: nunca ficarmos presos, sempre darmos vazão para que Deus possa realizar os seus planos e os seus propósitos.
aprendi muito a amar os irmãos aqui. Tivemos alguma dificuldade quando chegamos a essa igreja, mas eu fiquei muito feliz com vários grupos aqui, adolescentes, criança, irmãs, obreiros, que Deus ele é muito grande e muito maravilhoso. Se eu disser para os irmãos que na minha vida não ficou saudade dos irmãos, eu estaria sendo injusto e hipócrita. Tenho saudade dos irmãos, não sei os planos de Deus para a minha vida. Aprova o Senhor um dia, quem sabe, retornar para cá no seu plano, no seu propósito, mas aí é com Deus, né? Nós estamos aqui para fazer a obra, uma hora estamos aqui, outra hora estamos em outra igreja, agora estamos pastoreando a igreja em Jerusalém, lá já estamos mais tempo, a igreja que eu até mais tempo pastoreei, estou com 4 anos pastoreando lá, e estamos na vontade de Deus. Eu continuo orando pelos irmãos, não temos esquecido dos irmãos na nossa oração, sempre estamos orando pelos irmãos, sempre ficamos felizes quando Deus chama alguém e alguém diz para nós, olha, fulano foi separado para fazer a obra de Deus. Nós ficamos felizes porque o reino de Deus ele tem que se expandir. O próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja. Esse era o medo dos discípulos de Jesus. Quando eles chegaram para Jesus, e naquele diálogo, Jesus querendo saber quem o povo dizia que era ele, qual era a perspectiva do povo acerca do Senhor Jesus, o que o povo falava com os discípulos antes de Jesus estar com eles, quando Jesus não estava com eles, quando eles estavam a sós sem Jesus. Então alguém conversava, um dizia, olha, o Senhor um diz que o Senhor é Elias, outro diz que é Jeremias, outro diz que o Senhor é algum dos profetas. E Jesus queria saber, os próprios discípulos, diz para eles, e vocês, o que dizem acerca do Filho do Homem? Quem ser? E Pedro toma a palavra, não deixa ninguém falar. Pedro, aquele homem que sempre tomava a frente, mas com boas intenções, ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus diz para ele, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não revelaste nem a carne nem o sangue, mas revelaste meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a nossa alegria é saber que as portas do inferno, ela não prevalece contra a igreja do Senhor, contra a igreja do Boa Vista. Então essa palavra que eu deixo para os irmãos, que o Senhor Deus continue abençoando a cada um dos irmãos.